Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para uma aula em casa e hoje a gente vai iniciar o nosso segundo bimestre com novos conteúdos, muita novidade dentro da área artística, certo? A aula de hoje é correspondente ao dia 5/6 e a gente vai iniciar o nosso segundo bimestre. Olha só, a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre teatro de sombra, certo? A gente vai conhecer um pouquinho sobre o teatro de sombra. Lá no livro de arte de vocês, na unidade 2, na página 20, a gente vai começar sobre o teatro de sombra. Alguém já assistiu um teatro de sombra? Imagine que faltou energia na sua casa. Você acendeu uma vela. A luz dessa vela, se você se aproximar, vai gerar o quê? Uma sombra. Basicamente, o teatro de sombra é organizado dessa maneira. Mas a gente vai ver com detalhes como é que é o teatro de sombra. Aqui eu tenho uma imagem de uma cena de um teatro de sombra, né? Com alguns personagens. Aqui que parece ser um cachorro, uma árvore, um rapazinho de cabelo vermelho, certo? Isso aqui é uma projeção de uma sombra feita por trás de uma luz. E a gente vai acompanhar direitinho como é que funciona todo esse processo, tá? Esse conteúdo está na página 20 do livro didático de vocês e vamos que vamos! Você já assistiu algum teatro de sombra? Vamos tentar lembrar na memória se a gente já viu alguma cena de teatro de sombra. Eu creio que todos já viram, certo? O teatro de sombra, ele surgiu muito tempo atrás como uma forma de contar histórias. O grupo familiar se reunia para contação de história, certo? Aqui, nós temos aqui duas meninas brincando atrás de uma tela com sombra e aqui ela vai contar a história. Então o teatro de sombra surge dessa maneira. Para o teatro de sombra é utilizado pequenas imagens, objetos pequenos que vai gerar uma sombra quando ele estiver à frente de uma luz, tá? Então o nosso corpo, as nossas mãos, objetos, alguns desenhos, tá? Sendo movimentados na frente de um foco de luz, ele vai gerar uma sombra e aí vai produzir esse teatro de sombra. Com isso, a gente pode ter muitos efeitos através de uma luz, de um objeto se movimentando, a gente pode fazer vários efeitos para gerar um teatro de sombra, contar uma história bem divertida com objetos pequenos, miniaturas que a gente tem na palma da nossa mão, tá? Aqui eu tenho basicamente uma imagem que mostra como ocorre esse teatro de sombra. Aqui nós temos uma luz, uma fonte de luz, basicamente uma lanterna, tá? Aqui eu tenho pequenos objetos, olha só, um bonequinho de madeira, vários objetozinhos que em frente a essa luz vai gerar aqui no fundo, essa grande imagem. Olha esse objeto de madeira sendo focado na luz, na tela branca ele vai aparecer aqui, grande, tá? Então a gente vai assistir o quê? Frente ao teatro de sombra, apenas a sombra, a gente não vai ter acesso ao que está acontecendo por trás do pano, certo? Então assim é a projeção e o funcionamento do teatro de sombra. Esses pequenos objetos, através da movimentação, da aproximação e o distanciamento da luz, vai gerar a sombra que vai formar o teatro de sombra. Então essa é uma cena muito legal de teatro de sombra para a gente entender como é que funciona esse processo, tá? Para a gente montar um teatro de sombra, a gente vai precisar de uma lanterna, tá? Um fundo branco transparente, pode ser um lençol, uma caixa com um fundo transparente, basicamente usa-se papel seda ou um lençol branco à frente da luz e a gente vai movimentar
os objetos. Basicamente a gente usa bonecos de vara, que são o quê? São pequenas silhuetas, apenas a forma do objeto com um palitinho. E a gente vai movimentar esse palitinho em frente à luz, aproxima da luz, distancia da luz para dar o tamanho e a projeção na tela. E assim a gente vai se divertir com o teatro de sombra, tá? Olha só, aqui alguns bonecos de vara, aqui a nossa lanterna que vai ser a fonte de luz. E aqui nós temos um fundo branco, certo? Que vamos colocar essa lanterna atrás desse fundo branco e movimentar os objetos em frente à lanterna para gerar a sombra. Assim funciona o teatro de sombra. Eu selecionei para vocês, como atividade de casa, um teatro de sombra para você assistir, tá? Você vai pedir para o papai, vai pedir para a mamãe acessar este link disponível aqui, tá? E você com sua família vai assistir o teatro de sombra que eu selecionei para vocês. É um teatro de sombra muito bonito, vocês vão adorar. E eu quero que vocês assistam com toda a família esse teatro de sombra. E após assistir este vídeo do teatro de sombra, você vai desenhar no seu caderno de artes, aquele caderninho que a gente preparou ao longo do primeiro bimestre, em sala de aula. Você vai fazer um desenho correspondente ao teatro de sombra que você assistiu, certo? Então, olha só, você vai acompanhar esse vídeo disponível neste link e após assistir o vídeo, você vai elaborar um desenho sobre o vídeo que você assistiu, tá? Para demonstrar o que você conseguiu compreender desse teatro de sombra. E eu quero que o papai e a mamãe acompanhem a execução desse teatro de sombra, do desenho desse teatro de sombra, e mande imagens para me acompanhar mais de pertinho como é que está a elaboração das suas atividades. Então vamos ficar por aqui, na próxima aula a gente se encontra. Beijos e abraços, estou morrendo de saudade de vocês. Até mais, tchau, tchau! Vamos então dar sequência às nossas atividades aí, agora a aula de Geografia. Hoje, 5/6/2020, aqui quem fala é a professora Gisneide. Vamos então caracterizar um pouquinho sobre os bairros com as suas aí características. Sabemos que os bairros, eles têm características diferentes. Lá nas páginas 10 e 12 do livro de Geografia de vocês, vão me acompanhar aí conhecendo um pouquinho sobre os bairros. Vamos lá. Bairros e suas características. Bairro, nós sabemos que é um lugar onde as pessoas criam uma afetividade. Vocês já estão bem cientes disso. Moram, trabalham e estudam, dessa forma convivem umas com as outras, não é verdade? Uma imagenzinha aí do bairro para vocês saberem aí um pouquinho das características. Nós vimos também sobre os pontos de localização e referência. Eu falei para vocês então sobre a questão de localização, da referência, né? Se você for ensinar para o amigo de vocês, aonde vocês moram, o que vocês iriam falar? Eu moro na rua X, número X. Aí o amiguinho vai falar, mas eu não sei onde fica essa rua, não sei onde é que, como é que chega lá. Aí você pode ajudar ele a se encontrar. Olha, eu moro próximo àquele supermercado, você conhece? Moro próximo àquela igreja, você conhece? Então você vai ajudar o seu amigo falando um ponto de referência, né? Ou então você fala, quando você chegar nessa loja, você me fala que aí você vai virar à esquerda, ou vai virar à direita e vai chegar na minha casa. Então isso é um ponto de referência, né? Vamos lá. Falei para vocês também sobre os códigos postais, que é o quê? Um outro ponto de referência utilizado pelos correios. Eles utilizam os números para se localizarem de maneira mais fácil. O que mais que nós vimos aí? Agora a gente vai conhecer, né, os bairros com suas características. A rua onde você mora,
está localizada em uma quadra que faz parte de um bairro. A sua moradia está localizada em uma rua. Juntos, os bairros fazem parte de um espaço maior, a cidade e o campo. Vocês sabiam que no campo também tem bairro? No campo também tem bairro. Ou seja, mas bairros são grandes, são pequenos? Eles chamam muitas vezes de linha 1, linha 2, né? Eles não chamam muitas vezes de bairros, mas existem sim, porque existem pessoas que se localizam nas áreas rurais através aí dessas linhas. Então vamos entender o seguinte, que a rua onde você mora, onde nós moramos, está localizada numa quadra, beleza? A quadra é composta por 1 ou 3 ruas, que faz parte de um bairro, então beleza. A sua moradia está localizada em uma rua, claro, a gente mora em um local que tem uma rua, né? Seja num prédio, seja numa casa, mas a gente passa por uma rua. Juntos, os bairros fazem parte do espaço maior, de um espaço maior, dentro da cidade ou do campo, certo? Tipos de bairro. Aí nós temos vários tipos de bairro, meus queridos. Vamos conhecer. Nós temos os bairros residenciais, que são aqueles em que há predomínio de casas, ou seja, tem muitas casas. Tem também os bairros comerciais. O que são bairros comerciais? São aqueles compostos de comércios, mercados, lojas, construções. E os bairros industriais. Os bairros industriais são aqueles em que predominam as indústrias, né? Por necessitarem de áreas maiores, certinho? Então, esses são os 3 tipos de bairros que nós temos. Na próxima aula, a gente vai conhecer também aí umas fotos para vocês. Na próxima aula, a gente vai conhecer um outro tipo de bairro, que é o bairro misto. É um bairro composto por esses 3 tipos de bairro. O bairro misto é composto pelo bairro residencial, comercial e industrial, certinho? Na próxima aula a gente vai conhecer esse tipo de bairro aí, como é que ele funciona, ok, meus queridos? Então, bom estudo, um bom final de semana para vocês e até a próxima aula. Tchau! Segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje é sexta-feira, estamos começando mais uma aula, dia 5 de junho, e a gente vem continuando com o nosso conteúdo de características dos sólidos geométricos. As páginas que nós vamos trabalhar serão as páginas 14 e 15. Então, nessas 2 páginas, nós precisamos colocar a data do dia 5/6, tá bom? Então, vamos lá! Nós temos aí o número 5. Observe a pilha de blocos representados ao lado. Letra A. Os blocos dessa pilha têm a forma de qual sólido geométrico? E aí? É um cubo? É um paralelogramo? Uma pirâmide? E aí? É cubo. B. Quantos blocos foram usados nessa pilha? Então a gente precisa contar. Essa daqui da frente, essa primeira linha, nós temos 1, 2, 3, 4. Mas nós temos a mesma quantidade, 4 no caso, aqui nessa linha de trás. Então a gente tem na frente 4, atrás e embaixo nós temos 4. 4 mais 4 é 8. Aí a gente vem contando os de cima. Depois do 8 vai vir o 9, o 10, o 11, o 12 e o 13. Então nós temos 13 blocos. Letra C. Qual das pilhas a seguir não é possível formar? Por quê? Então nós temos aqui essa primeira e essa segunda. A gente vai visualizar que é exatamente essa segunda devido esse bloco não ter apoio
Daria se ele fosse posicionado na forma horizontal, mas como ele está aqui na vertical, não dá. Vamos vir na número 6. Pedro está brincando com blocos de montar, com os formatos diferentes. Vamos visualizar aqui, nós temos o cilindro e aqui nós temos o paralelepípedo ou bloco retangular. O bloco de madeira vai rolar com mais facilidade, tem a forma de um cilindro ou bloco retangular ou paralelepípedo. Aí a gente vai visualizar que é o cilindro. Aí nós temos o número 7. Veja a posição em que Lucas observa esta pilha. Marque com o X na vista que Lucas tem dessa pilha, tá bom? A gente visualiza, quando a gente olha de frente para essa pilha, a gente vai ter essa visão aqui, que a gente vai ver 6 quadrados. Mas o Lucas está aqui do lado, então ele visualiza apenas os 2 quadrados. Então tem que marcar um X nesses 2 quadrados juntos, tá bom? Aí nós temos a número 8. Qual dos objetos representados a seguir rola com mais facilidade? E por quê? A bola ou essa caixa? Exatamente, a bola, porque é formada por uma superfície arredondada. 9. Pinte a lata que está na posição em que vai rolar mais facilmente. A lata que está em pé ou a lata que está deitada? Exatamente, aqui está deitada, então você tem que pintar. A tia marcou um X aqui, mas vocês têm que pintar a lata deitada, tá bom? Agora nós temos a número 10. Faça um X na casquinha de sorvete que está na posição certa para rolar com facilidade. Então nós vamos observar aqui que nós temos uma casquinha que está posicionada em pé e a que está deitada. Qual é a que vai rolar com a maior facilidade? Exatamente, a que está deitada, está na sua superfície arredondada, voltada para baixo. Então tem que marcar um X na casquinha deitada, tá bom? A gente vem concluindo a nossa aula, onde a gente viu aí a situação da pilha, né? A gente contou os cubinhos e aí viu também a situação do cubinho que não tinha apoio, então não podia realizar aquela pilha, como também a gente fez a comparação de alguns objetos que iam ter ou não a facilidade de rolar, tá bom? E na próxima aula a gente vem com figuras geométricas planas. E é isso, gente. Desejo a vocês um ótimo final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau!